irmãos e amigos, Shalom Adonai, mais um domingo, mais uma semana que se inicia. E eu louvo a Deus por esta oportunidade a qual Ele está nos dando de viver mais uma semana de vida. Quizá seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de libertação e cura. A palavra de Deus que eu tenho para a vida dos irmãos, eu vou ler alguns versículos e eu quero que os irmãos se atentem nesta palavra. O tema desta palavra, meu irmão, é: as promessas de Deus se cumprem apesar das nossas escolhas. Gênesis capítulo 25, versículo 3, diz assim: Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó, ele compra a primogenitura do teu irmão Esaú, porque para eles naquela época a primogenitura era algo muito importante. E provavelmente Jacó tinha o desejo de que o seu pai também o amasse como sua mãe o amava. Porque a Bíblia relata que Jacó era mais amado pela mãe e Esaú era mais amado pelo pai. Só que a promessa de Deus, quando ele fez para Rebeca, quando Rebeca era estéril e o seu esposo Isaac orou a Deus, clamando a Deus para que ele abrisse a madre de Rebeca, e ali Deus permitiu que Rebeca pudesse conceder um filho. E quando Rebeca estava grávida dos dois, Deus fez uma promessa a Rebeca. Está em Gênesis 25, 23, que diz: E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então ali a promessa de Deus era que Jacó seria maior do que Esaú. Só que Jacó não sabia dessa promessa. Provavelmente não sabia, mas Rebeca sabia. E se nós formos ver, quando Jacó compra a primogenitura do irmão, tudo muda, meu irmão. Porque se nós formos olhar aqui, Gênesis 27, versículo 5 em diante diz: E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de fazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face de Deus antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de 2 bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Rebeca, ela sabia da promessa, porque a promessa foi feita a ela. Não havia necessidade dela pegar e fazer seu filho ir buscar um cabrito para fazer um guisado e enganar o seu esposo, a qual estava já cego. A promessa de Deus na vida de Jacó, ela era muito firme, meu irmão. E a promessa de Deus, ela não volta vazia. Só que Rebeca estava cega também. A cegueira de Rebeca era a cegueira espiritual. Ela não havia atentado para a promessa que Deus havia feito a ela. E por causa dessa situação, por causa dessa forma de Rebeca, Jacó pagou um preço muito alto. Gênesis 27, 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Por causa da atitude de Rebeca, aflorou um ódio muito grande na vida de Esaú, a ponto
dele desejar a morte do teu próprio irmão. E ali aquela consequência de Rebeca, ela manda seu filho para outra cidade, para outro lugar. Meu irmão, por causa da atitude de Rebeca, Jacó não viu seu pai e sua mãe falecer. Jacó, ele passou por um momento difícil e chegou ao ponto dele estar dormindo. Gênesis 28, 13. E ele teve um sonho. E eis que o Senhor estava em cima dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A promessa de Deus se cumpre na vida de Jacó. Porque ali ele teve uma guerra com o anjo. Alguns dizem que foi com Deus, mas era um anjo de Deus, para que ele pudesse ser abençoado. Ou seja, ele estava brigando pela bênção, pela promessa dele. O anjo o fere o seu calcanhar, mesmo assim ele continua brigando com o anjo, até que Deus derrama a bênção e ele é abençoado. Por causa da atitude de Jacó e por causa da atitude da sua mãe Rebeca, Jacó, ele foi para uma cidade, se apaixonou por uma mulher e ele trabalhou por aquela mulher. Só que o pai daquela mulher o enganou. E pela lei, ele deveria casar primeiro a filha mais velha. E Jacó casou com uma que ele não o amava. E ali ele tinha muitos filhos com aquela mulher. E trabalhou mais 7 anos para que pudesse casar com a amada. E a amada não podia ter filhos. A amada deu servas para Jacó ter filhos. Jacó teve filhos com a serva. Mas Deus o abençoou. E ele conquistou o filho da bênção. José nasceu. Logo em seguida Benjamim nasceu e morreu a sua amada. Mas ali ele já não era mais Jacó. Ali ele era Israel. Teve-se o encontro de Jacó com Esaú. Gênesis capítulo 33, versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Jacó tinha medo de que o irmão o matasse. E ele colocou seus filhos divididos, porque se ele fosse atacar alguém, ele não iria atacar todos. Mas o ódio que havia em Esaú já não existia mais. E ali eles estavam juntos novamente. Esaú já era abençoado por Deus. Já era um homem próspero. Jacó também. E eles conquistaram as suas bênçãos. E a promessa de Deus se cumpriu, tanto na vida de Esaú, quanto na vida de Jacó. Deus te fez uma promessa, meu irmão. E a promessa do Senhor se cumprirá na tua vida. Para isso, apenas creia e seja correto. Jacó, ele cometeu um ato de falho e pagou um preço por isso. Mas a promessa de Deus continuou firme na vida dele e se cumpriu. Da mesma forma que Deus te fez uma promessa, ela se cumprirá na tua vida. Que este domingo, meu irmão, seja um domingo abençoado sobre você e sua família. E que esta semana que se inicia seja uma semana cheia de bênção,
cheia de graça, cheia de paz. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua, sobre a minha e sobre as nossas famílias nesta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom.